O grito ecoou pelo telefone com tanta força que Clara precisou afastar o aparelho do ouvido. Do outro lado da linha, Dona Helena engasgava de raiva e incredulidade, descarregando tudo diretamente nela. "De onde você tirou essa casa à beira-mar se meu filho te deixou num barraco?" vociferava a ex-sogra, a voz tremendo entre desespero e indignação. Clara sentiu o coração acelerar, mas não era medo. Era algo que há muito tempo não experimentava. Uma estranha sensação de satisfação. 4 dias depois, quando a campainha tocou e ela abriu a porta, deparou-se com 2 figuras que jamais esperava rever naquele lugar. O homem à sua frente estava completamente irreconhecível. E o que aconteceu a seguir mudaria absolutamente tudo. Antes de continuar esta história, que promete muitas reviravoltas, preciso pedir um favor. Olhe aqui embaixo e verifique se você já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E nos comentários, conte de qual cidade e país você está me ouvindo. Adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham essas narrativas. Agora sim, vamos ao que realmente interessa. Clara sabia perfeitamente bem que sua sogra não gostava dela. Não havia como negar essa verdade, e há muito tempo ela havia se conformado com essa realidade cruel. Não apenas isso. A vida não havia sido generosa com aquela mulher de 36 anos, mas também não a havia destruído completamente. Ela nunca teve uma existência fácil, embora também não pudesse dizer que enfrentara as piores tragédias do mundo. Sua história era feita de pequenas derrotas silenciosas, daquelas que corroem por dentro sem deixar marcas visíveis na superfície. Clara havia se casado aos 19 anos, e não foi exatamente por amor. Simplesmente aconteceu dessa forma. As mães dela e de seu futuro marido, Renato, trabalhavam juntas numa confecção do interior de São Paulo, e eram até amigas próximas. Quando Renato começou a cortejá-la, a mãe de Clara praticamente a obrigou a aceitar o rapaz. Dizia à filha jovem e inexperiente que ela seria muito feliz ao lado dele. Explicava que a família tinha uma linhagem forte, que todos eram trabalhadores e sérios, pessoas de bem. O avô de Renato havia sido um oficial do exército, um homem maravilhoso que criou 3 filhos exemplares. É verdade que a vida os dispersou e cada um foi morar em uma cidade diferente, mas sempre mantiveram uma amizade sólida entre si. A mãe de Clara conhecia bem essa família e admirava a forma como todos eram fortes, confiáveis e gentis. Os filhos adultos também haviam puxado aos pais. Eram homens íntegros e trabalhadores. Apenas Renato, o caçula mimado pela mãe, destoava daquele padrão admirável. O pai de Renato nunca havia levantado a mão para a esposa, o que significava que havia criado o filho da mesma forma. Clara lembrava-se muito bem das histórias que sua própria mãe contava sobre o homem violento que a espancava constantemente durante o casamento. Na última vez, ela mal conseguiu escapar com vida, fugindo de casa e levando consigo apenas a filha de 3 anos. Desde então, viveram em um pequeno apartamento cedido pela empresa onde a mãe trabalhava, sobrevivendo como podiam. A mãe de Clara costumava comparar sua própria linhagem familiar com a de Renato. E a linhagem da mãe era realmente muito fraca, marcada por tragédias. A avó de Clara havia falecido aos 37 anos, vítima de uma doença grave que a consumiu rapidamente. A mãe dela e sua irmã mais velha foram então acolhidas por uma tia da avó, uma mulher solitária e não muito feliz com a própria vida. A tia cuidou das meninas como se fossem suas próprias filhas, dedicando-lhes toda a sua alma e energia. Porém, quando as meninas completaram 17 e 18 anos, a tia também se foi. Morreu de forma inesperada em um acidente de trânsito que chocou toda a família. A mãe de Clara, então jovem e desamparada, casou-se às pressas com o primeiro homem que apareceu, aquele que viria a espancá-la por anos. E 5 anos depois dessa tragédia, a irmã mais velha da mãe também partiu. Foi passar férias no litoral pela primeira vez na vida e acabou se afogando durante uma forte tempestade no mar. Clara e sua mãe não tinham mais nenhum parente vivo. Após a perda da mãe,
Clara se tornou a última de sua linhagem, completamente sozinha no mundo. Pensando em tudo isso ao longo dos anos, a jovem havia chegado à triste conclusão de que, como não havia pessoas felizes ou bem-sucedidas em sua família, o mesmo destino inevitavelmente a aguardava. Ela já havia se conformado com isso há muito tempo. Encarava tudo o que a vida lhe reservava com uma calma resignada, como se fosse absolutamente inevitável. Quando Clara se casou, mudou-se para a casa dos sogros, onde Renato ainda morava com os pais. O pai dele havia recebido recentemente um apartamento de 3 quartos em um conjunto habitacional novo, construído pela prefeitura. Era a recompensa por 25 anos de trabalho dedicado na mesma fábrica. A mãe de Clara ficou radiante com o casamento da filha. "Veja como é bom, minha querida", dizia ela com os olhos brilhando de esperança. "Você está apenas começando a vida e já tem um teto sobre a cabeça. Tudo pronto, tudo arrumado, comida na mesa e roupa lavada." Mas a felicidade durou muito pouco. Clara estava grávida de 6 meses, quando descobriu completamente por acaso que sua mãe havia sido diagnosticada com uma doença grave em estágio muito avançado. Era tarde demais para qualquer tratamento eficaz ou cirurgia. A mãe definhava diante de seus olhos a cada dia que passava, e não havia absolutamente nada que pudesse ser feito para salvá-la. Um mês depois do diagnóstico, ficou claro que restavam apenas alguns dias de vida. Clara, dominada pela preocupação extrema com a mãe e pelo estresse constante, perdeu o bebê em estágio avançado da gestação. Foi uma dor indescritível que se somou ao sofrimento de ver a mãe partir. 2 meses depois dessa perda devastadora, Clara ficou completamente órfã. Sua mãe era sua única parente, a pessoa mais próxima, mais amada, mais querida que ela tinha no mundo. A jovem não conseguiu lidar com a dor que a acometeu por muito tempo, mergulhando em uma tristeza profunda. Foi então que ela se arrependeu pela primeira vez de ter se casado com Renato e de ter entrado para aquela família aparentemente perfeita. Ficou espantada com a frieza glacial com que os parentes do marido encararam suas perdas irreparáveis. Não houve abraços calorosos, não houve palavras de verdadeiro consolo, não houve demonstração genuína de empatia pelo seu sofrimento. "Você é jovem, saudável, vai ter outros filhos", disse Dona Helena com uma convicção absoluta que beirava a insensibilidade. "E quanto à sua mãe, é uma pena, claro, mas o que podemos fazer? Todos vamos para lá um dia. É a vida." Essas foram todas as palavras de consolo que a sogra conseguiu oferecer. Renato foi ainda mais pragmático e direto ao ponto. Disse simplesmente que em 1 ano colocariam um monumento bonito no túmulo, para que Clara não precisasse se preocupar com nada relacionado às questões práticas. "Não vai ficar pior do que os outros túmulos do cemitério. Pode deixar comigo", prometeu ele, sem demonstrar qualquer emoção. Pela primeira vez em seu casamento, Clara percebeu com clareza que a família do marido não era composta por pessoas más, mas por gente extremamente fria e distante. Faziam tudo corretamente, tudo como mandava o figurino social, mas não havia alma naquelas atitudes, não havia calor humano genuíno. Apenas cumpriam obrigações porque assim era o costume. Logo após a perda da mãe, os sogros sugeriram vender o pequeno e humilde apartamento que ela havia deixado de herança para Clara. Com o dinheiro da venda, somado às economias que o sogro havia guardado ao longo dos anos, o jovem casal comprou um bom apartamento de 2 quartos em um bairro melhor. O imóvel foi registrado exclusivamente em nome de Renato, como chefe da família, sem que Clara questionasse essa decisão. Dona Helena participou ativamente da decoração do novo lar, escolhendo móveis, cortinas, papel de parede e eletrodomésticos. A casa ficou realmente bonita e aconchegante. 17 anos se passaram desde então. Durante todo esse tempo, Clara não viveu de verdade, apenas existiu mecanicamente. Dona Helena fazia questão de lembrá-la constantemente, na primeira oportunidade que surgia, de que um casamento sem filhos não poderia jamais ser verdadeiramente feliz.
Acusava a nora de ser a culpada pelas mudanças negativas no comportamento do filho, que a cada ano que passava se tornava mais apático, mais desinteressado pela vida e mais gordo. Clara, a vida deveria ser alegre e interessante, mas na sua casa reina uma tristeza sem fim, repetia a sogra com frequência irritante, sempre encontrando uma forma de culpar a nora por todos os problemas. Clara tentava se justificar como podia, mas suas explicações nunca eram suficientes. Contava à sogra que quase todos os dias convidava Renato para ir ao cinema, para tomar um café à noite em alguma lanchonete agradável ou para passear tranquilamente no parque, mas ele sempre recusava categoricamente. Renato não precisava de nada além do sofá confortável e da cerveja bem gelada, com o futebol passando na televisão durante horas a fio. Clara já havia tentado incentivá-lo a encontrar os velhos amigos da juventude, mas ele não ligava para ninguém há muito tempo. Havia se isolado completamente do mundo exterior. Clara até chegou a juntar dinheiro com muito esforço para uma viagem à praia, sonhando com uns dias de descanso e romance, mas ele não quis ir de jeito nenhum. Disse que praia era coisa de gente sem o que fazer. Que tipo de mulher você é, afinal? Repreendeu Dona Helena severamente em uma das muitas discussões. É sua obrigação sagrada descobrir o que está acontecendo com seu marido e resolver a situação. Caso contrário, não sei para que você serve neste casamento. Clara suportava calada quando a sogra a bombardeava com reclamações intermináveis e acusações injustas. Certo dia, porém, algo dentro dela mudou. Uma centelha de coragem que ela não sabia que possuía se acendeu em seu peito. A senhora entende tão bem quanto eu porque tudo isso está acontecendo, disse Clara, olhando diretamente nos olhos da sogra. Dona Helena ergueu as sobrancelhas perfeitamente desenhadas, visivelmente surpresa com aquela ousadia inesperada. Como assim? O que você quer dizer com isso? Perguntou a sogra, genuinamente intrigada. Clara finalmente tomou coragem para falar abertamente o que pensava há anos. É evidente que o Renato está sendo muito prejudicado pelo excesso de peso absurdo. Ele já pesa quase 140 quilos com aquela estatura baixa que tem. E não quer nem ouvir falar de dieta ou exercícios. Tem dificuldade séria para se movimentar, para fazer qualquer coisa. Ir trabalhar já é um sacrifício enorme para ele, mesmo passando o dia inteiro sentado numa cadeira de escritório. Dona Helena se irritou profundamente com aquelas palavras que considerou uma afronta. De quem é a culpa por ele estar assim? Onde você estava olhando quando ele começou a engordar desse jeito? Atacou ela, jogando toda a responsabilidade sobre a nora. Clara voltou a se justificar, embora soubesse que seria inútil. A senhora sabe tão bem quanto eu que ele não consegue viver sem comidas gordurosas e fritas. Se eu não cozinho exatamente o que ele gosta, ele mesmo vai até a cozinha e pega a frigideira. Mesmo tendo almoço e jantar saudáveis prontos na mesa, ele ainda quer algo frito até se satisfazer completamente. Não há nada que eu possa fazer. Essas discussões desgastantes aconteciam entre sogra e nora quase toda vez que a aposentada ia visitá-los, o que ocorria com frequência incômoda. Era domingo, e Clara tinha certeza absoluta de que Dona Helena apareceria para ver o filho, como fazia todos os finais de semana. Preparou o almoço com capricho, fez a salada favorita da sogra com todos os ingredientes que ela apreciava e subiu para falar com o marido sobre a visita iminente. Renato estava afundado numa poltrona enorme perto do computador, completamente absorto, lendo notícias sobre futebol e resultados de campeonatos. Sua barriga volumosa quase tocava o teclado e ele respirava com dificuldade, mesmo estando sentado. «Renato, olhe para mim um instante», pediu Clara, sabendo muito bem que quando ele se sentava diante de uma tela qualquer, mergulhava tão fundo naquele mundo virtual que era extremamente difícil arrancá-lo dali. Renato lançou um olhar de profundo desagrado para a esposa, claramente irritado por ter sido interrompido. «O que você quer, Clara?» perguntou com impaciência evidente na voz. «Sua mãe deve chegar a qualquer momento agora. Você poderia ir à padaria comprar o bolo que ela tanto gosta?»
A expressão de surpresa no rosto redondo de Renato foi tão grande, tão genuinamente chocada, que Clara quase riu alto diante daquela reação previsível. Ela não tinha a menor intenção de mandá-lo realmente à padaria. Sabia perfeitamente que não adiantaria pedir. Apenas quis testar a reação dele mais uma vez, e não se decepcionou nem um pouco. A reação foi exatamente como ela havia previsto. Incredulidade total diante da ideia absurda de que ele pudesse se levantar daquela poltrona e caminhar até a esquina. Estava apenas brincando com você, Renato. Sei perfeitamente que você não quer sair desse sofá, nem mesmo pela sua própria mãe. Só queria avisar que vou à padaria agora. Se Dona Helena chegar antes de eu voltar, por favor, faça o esforço de se levantar e abrir a porta para ela. Clara virou-se para sair do quarto, mas Renato a chamou em tom visivelmente ofendido. Espera aí, Clara, não entendi essa história de sofá. O que você quis dizer com isso? Mas ela não respondeu nada e continuou caminhando em direção à porta. Pela primeira vez em muitos anos de casamento, havia se dirigido ao marido de uma maneira diferente, mais direta, sem aquela delicadeza excessiva que sempre usava para proteger os sentimentos dele. Clara caminhou por uma bela alameda arborizada em direção à padaria do bairro. Era primavera, a estação mais bonita do ano, e as flores desabrochavam por toda parte em cores vibrantes. Pássaros cantavam alegremente nas árvores, crianças brincavam animadas nas calçadas, e ela pensava em quanta beleza e alegria existiam ao redor, acessíveis a todos, menos a ela. Mas como sua própria vida parecia ainda mais triste nesse contexto de felicidade alheia, tão sem graça, tão desperdiçada, tão completamente sem sentido. Não havia praticamente nada em sua existência, além do trabalho cansativo, das tarefas intermináveis da casa e do marido que não demonstrava o menor interesse por ela. Renato não gostava quando ela se encontrava com as amigas de juventude. Então, Clara havia reduzido esses encontros raros ao mínimo absoluto. Ele próprio havia parado há muitos anos de convidá-la para qualquer programa fora de casa e sempre recusava categoricamente suas propostas de diversão, por mais simples que fossem. Uma colega de trabalho, que conhecia bem toda a situação familiar de Clara, dizia constantemente que era absolutamente impossível viver naquela atmosfera sufocante por muito mais tempo. A colega tinha certeza absoluta de que Renato não amava Clara de verdade. Caso contrário, jamais se comportaria daquela maneira egoísta e indiferente. Também não tinha nenhum respeito pelas opiniões de Dona Helena, e ficava admirada com a capacidade de Clara de suportar as constantes reclamações e humilhações da sogra sem reagir. A colega estava firmemente convencida de que somente uma mulher que não se respeitava poderia concordar com tal tratamento degradante em relação a si mesma. Aconselhava Clara insistentemente a se divorciar do marido imprestável e procurar um homem normal que a valorizasse de verdade. Mas havia dois motivos principais que impediam Clara de tomar essa decisão drástica. O primeiro era que ela não tinha absolutamente onde morar caso saísse daquele apartamento. O segundo era que, apesar de tudo, não conseguia abandonar Renato completamente. Clara entendia claramente que não o amava há muito tempo, mas acreditava sinceramente que ele não era uma pessoa má no fundo e não merecia ser abandonado apenas por estar gordo e acomodado. Sentia por ele um carinho estranho, semelhante ao que se sente por alguém completamente dependente de nós. Tendo estudado bem o marido ao longo dos anos, vivendo sob o mesmo teto, ela tinha certeza de que, em caso de divórcio, ele não voltaria para a casa dos pais. Ficaria naquele apartamento e sofreria terrivelmente, pois estava acostumado a ser cuidado em todos os aspectos da vida diária. Clara não percebeu como chegou à padaria, tão absorta estava em seus pensamentos melancólicos. Rapidamente comprou o bolo preferido da sogra e iniciou o caminho de volta para casa. O tempo estava tão agradável e o ânimo das pessoas ao redor era tão contagiante que ela decidiu fazer uma pequena parada. Comprou também um buquê de flores luxuoso para dar à sogra, num gesto de boa vontade.
Prometeu firmemente a si mesma que naquele dia não ficaria chateada com nada, mesmo que Dona Helena dissesse algo muito ofensivo ou cruel. De bom humor pela primeira vez em semanas, sorrindo ao se deparar com pensamentos mais leves, Clara aproximou-se de seu apartamento. Decidiu abrir a porta com sua própria chave silenciosamente. Seria mais rápido e discreto do que esperar Renato fazer o enorme esforço de se levantar da poltrona para abrir. Entrou na sala e imediatamente ouviu a voz alta e irritada da sogra vindo do quarto. Curiosa com o que estava sendo dito em tom tão alterado, decidiu não interromper a conversa e permaneceu escondida no corredor escuro, ouvindo atentamente. É impossível olhar para você sem sentir vergonha, dizia Dona Helena em voz alta e carregada de irritação profunda. Você tem 39 anos de idade e anda arrastando os pés como um velho de 80. Mal consegue mexer essas pernas. Nem vou comentar sobre essa barriga absurda que você carrega. Nem eu nem seu pai jamais engordamos dessa forma vergonhosa, embora também sejamos pessoas de corpo grande. Mesmo assim, eu ainda recebo elogios pela minha aparência. Não consigo olhar para você sem vontade de chorar de tristeza. A sogra continuou seu desabafo impiedoso. Seu pai e eu nunca ficamos parados e ociosos enquanto você vai trabalhar arrastado e volta para casa completamente exausto, sem ter feito nada de útil. Você não tem disposição para absolutamente nada, além de comer e assistir televisão. A voz de Renato soou surpresa e um tanto magoada. Mãe, por que a senhora está tão alterada assim comigo? O que foi que eu fiz? Dona Helena rosnou com impaciência. Ainda não terminei de falar. Escute com muita atenção o que vou dizer agora. O que veio a seguir deixou Clara completamente paralisada no corredor, sem conseguir acreditar no que seus ouvidos captavam. Eu já tomei minha decisão e você vai concordar comigo, queira ou não, anunciou a sogra em tom autoritário. Encontrei uma nova esposa para você. O nome dela é Fernanda. Ela é uma mulher determinada e vai te transformar numa pessoa normal em, no máximo, 6 meses. Você vai se separar da Clara imediatamente. Ela é boazinha. Eu sei que você gosta dela, mas definitivamente não é a mulher certa para você. Dona Helena continuou seu veredito implacável. A Clara te decepcionou completamente. Não consegue cuidar de você direito. Não consegue te manter em forma. Não serve para nada de útil. Nem sequer te deu um filho em todos esses longos anos de casamento. Por isso você precisa urgentemente de outra esposa, uma mulher de verdade. Hoje mesmo você vai contar para a Clara sobre a separação. Entendeu bem o que eu disse? Mãe, a senhora é realmente incrível, disse Renato, claramente confuso e desconcertado com aquela decisão unilateral. Na verdade, eu me sinto bem com a Clara. Ela é calma, tranquila, nunca faz escândalo por nada. Não me enche a paciência pedindo dinheiro para besteiras, sempre se vira com o que tem disponível. Por que essa mudança tão repentina? Dona Helena elevou a voz ainda mais. Eu já te expliquei todos os motivos detalhadamente. Quando ela chegar da rua, você vai dizer que o casamento acabou. Ponto final. Renato ainda tentou argumentar uma última vez, demonstrando uma preocupação que surpreendeu Clara. Mãe, ela não tem para onde ir. Devo simplesmente colocá-la na rua como se fosse uma estranha qualquer? Não posso fazer isso com ela. Houve um breve silêncio tenso no quarto. Aparentemente, a sogra refletiu por alguns segundos sobre as palavras inesperadamente sensatas do filho. Depois Dona Helena disse com voz mais calma e até um pouco emocionada. Que bom filho eu criei. Você é tão gentil, tão atencioso com os outros. Muito bem, meu querido. Mas eu também não sou um monstro sem coração. Não vamos jogar a Clara na rua sem nada. Lembra da casa velha que meu tio deixou lá no interior, perto de Ribeirão? É antiga, claro, tem mais de 100 anos de construção, mas é toda de madeira de lei, peroba e ipê. Vai aguentar de pé por mais 100 anos facilmente. A sogra continuou explicando seu plano. Se ela consertar o telhado que está caindo e trocar as janelas quebradas, dá perfeitamente para morar lá. Leva a Clara para aquele lugar. Vamos registrar a casa oficialmente no nome dela.
para que não diga por aí que a expulsamos de mãos vazias sem dar nada em troca. Assim ficamos com a consciência tranquila. Agora se prepare, porque ela deve estar chegando. Quando ela entrar, você conta tudo. Se precisar, eu ajudo a explicar a situação. Clara decidiu naquele exato momento que era hora de se apresentar e acabar com aquela cena constrangedora. Entrou calmamente na sala, com o bolo numa mão e as flores na outra, e disse com voz firme: "Não precisa me contar absolutamente nada. Eu ouvi cada palavra da conversa toda." Olhou diretamente para Dona Helena, sem demonstrar medo ou submissão. "Devo dizer, senhora, que a sua atitude me surpreendeu muito. Primeiro, por decidir se livrar de mim dessa forma, sabendo como eu cuido do seu filho há tantos anos. Duvido muito que outra pessoa faça o mesmo por ele." Clara continuou falando com uma calma que surpreendeu a si mesma. "Segundo, por falar em nova esposa para o Renato. Garanto à senhora que ele não quer se casar com ninguém. Está acomodado demais para qualquer mudança significativa na vida. E, sinceramente, quem vai querer ele nesse estado? Olhe bem para ele." Renato endireitou-se na poltrona o máximo que sua figura extremamente rechonchuda permitia e disse, com um tom de dignidade ofendida: "Bem, você está muito enganada quanto a isso, Clara. Eu sou um bom partido. Você só se acostumou demais comigo e não consegue mais perceber minhas qualidades evidentes." Clara sentiu uma vontade genuína de rir diante daquela afirmação absurda, mas se conteve. "Acho que estou vivendo um sonho muito estranho. Vamos todos para a cozinha tomar café e comer esse bolo que comprei. Lá conversamos melhor sobre essa situação toda." Ela escutou a si mesma falar e não conseguiu entender completamente o que sentia naquele momento. Havia um caos total em sua alma, uma mistura confusa de emoções contraditórias. Por um lado, ficou genuinamente surpresa ao perceber que não estava nem um pouco chateada ou desesperada com a notícia inesperada da separação. Não conseguia entender por que não estava sofrendo terrivelmente, como imaginava que qualquer mulher normal deveria sofrer em situação semelhante. Por outro lado, ficou sinceramente grata a Dona Helena por ter decidido lhe dar uma casa, mesmo que fosse uma casa velha e abandonada no interior. Clara tinha algumas economias guardadas ao longo dos anos e esperava que fossem suficientes para fazer as reformas necessárias em seu novo lar. A jovem não tinha absolutamente nenhum medo de se mudar para o interior do estado e recomeçar a vida do zero. Ela havia refletido muito sobre seu destino como mulher e chegado a uma conclusão triste, porém libertadora de certa forma. Como não havia pessoas felizes ou bem-sucedidas em toda a sua linhagem familiar, Clara já tinha se conformado há muito tempo com a ideia de que o mesmo destino a aguardava inevitavelmente. Encarava tudo o que a vida lhe reservava com uma calma resignada, como se fosse completamente inevitável lutar contra o destino traçado. Por isso protegia Renato apesar de tudo, por isso nunca contrariava Dona Helena abertamente. E pelo mesmo motivo, aceitou com tanta tranquilidade a notícia surpreendente de que agora moraria numa casa abandonada no interior. Aquilo não a assustou nem um pouco, pois nada mais poderia ser pior do que a vida vazia que já levava. A sogra estava visivelmente ansiosa para apresentar Renato à nova pretendente escolhida por ela. Mas era uma mulher metódica e organizada que gostava de fazer tudo na ordem correta. Renato e Clara deram entrada no processo de divórcio consensual, e Dona Helena usou todas as suas conexões e conhecidos influentes para acelerar a burocracia. Em apenas 2 semanas, os documentos já estavam completamente prontos, com todos os carimbos oficiais de dissolução do casamento. Na manhã seguinte à finalização do divórcio, a sogra apareceu no apartamento do filho bem cedo, radiante de felicidade. "Clara, você precisa se apressar agora", disse ela à ex-nora, com um sorriso satisfeito. "A Fernanda está muito ansiosa para conhecer o Renato pessoalmente e eu estou preocupada com você também. Já transferimos a escritura da casa para seu nome e agora você precisa ir para lá o mais rápido possível. O verão está acabando rapidamente.
Você precisa consertar o telhado e as janelas antes que o frio chegue. Talvez ainda dê tempo de plantar alguma coisa no quintal. Tem um terreno enorme de 2.000 metros quadrados lá. Clara respondeu calmamente, sem demonstrar rancor. Já arrumei todas as minhas malas ontem à noite. Preparei comida suficiente para o Renato por alguns dias, congelei costeletas, bolinhos de carne e lasanha. Posso ir quando quiser. A sogra ficou visivelmente radiante com aquela notícia. Ótimo, maravilhoso. Já combinei tudo com meu marido. Ele vai emprestar o carro grande para o Renato te levar até lá com toda a bagagem. Vai ser muito mais confortável para vocês dois e ele pode conhecer o lugar. Dona Helena despediu-se de Clara com um abraço formal e até algumas palavras de boa sorte. Desejou-lhe tudo de bom em sua nova vida solitária e correu para casa. Queria avisar Fernanda, a futura nora cuidadosamente escolhida, que em poucos dias finalmente a apresentaria ao filho, conforme planejado há meses. O pequeno vilarejo no interior recebeu Clara e Renato com um silêncio profundo e quase sepulcral. A casa, que seria o novo lar de Clara, ficava na parte mais antiga da comunidade, afastada de tudo. As pessoas haviam parado de construir naquela região há cerca de 50 anos, dizendo que o terreno era muito alagadiço e insalubre. Todos gradualmente se mudaram para a parte mais alta do vilarejo, onde a água não empoçava, e o solo era mais firme. "Puxa vida", disse Renato visivelmente surpreso, parando o carro diante da casa que antes pertencera ao tio-avô de Dona Helena e que agora era oficialmente propriedade de Clara. "Eu tinha certeza absoluta de que a casa estaria em condições bem melhores do que isso. Vamos entrar para ver como está por dentro." O interior da casa era ainda mais deprimente e abandonado que a fachada deteriorada. As janelas estavam todas quebradas, com vidros estilhaçados pelo chão, mas ao mesmo tempo, tudo na casa havia sido preservado exatamente como era quando o último morador partiu décadas atrás. Camas antigas com colchões altos de palha, uma mesa de madeira maciça com louças empoeiradas, panelas e frigideiras de ferro enfileiradas caprichosamente dentro do fogão a lenha. Havia uma camada espessa de poeira cinzenta sobre absolutamente tudo, e teias de aranha enormes pendiam de todos os cantos escuros. O cheiro de mofo e abandono era quase insuportável. "Clara, não se preocupe tanto com isso", disse Renato, percebendo o estado deplorável do lugar e sentindo uma pontada de culpa. "Vou te levar agora até o centro do vilarejo e lá vamos descobrir o que está acontecendo por aqui. Talvez eles tenham seus próprios pedreiros e carpinteiros que possam fazer os reparos necessários. Você não pode ficar aqui desse jeito de maneira alguma." Em poucos minutos, seguindo pela estrada de terra esburacada com dificuldade, chegaram a outra parte do vilarejo, muito mais movimentada. Ali tudo era completamente diferente, como se fosse outro mundo. Casas coloridas e muito bem cuidadas, jardins floridos com flores de todas as cores, bancos de madeira confortáveis em cada quintal acolhedor. Era evidente que as pessoas dali viviam bem, com prosperidade e felicidade genuína. O centro de qualquer comunidade rural é sempre a venda ou o armazém local. Renato estacionou o carro diante de um prédio bonito de tijolos à vista, onde funcionavam uma loja de produtos variados e uma pequena lanchonete aconchegante. Ele ficou visivelmente aliviado ao ver que poderia tomar um café forte e fazer um lanche reforçado antes de voltar para casa. Convidou Clara para entrar e aproveitou a oportunidade para fazer várias perguntas ao rapaz simpático que os atendia. O que Renato ouviu do atendente o surpreendeu completamente e encheu Clara de uma esperança inesperada. O rapaz contou animadamente que o vilarejo havia prosperado muito, porque cerca de 8 anos antes, um empresário visionário da capital havia comprado todas as terras produtivas ao redor e montado uma grande fazenda moderna. Construiu estufas enormes para cultivo de hortaliças, criação de gado leiteiro de qualidade e produção agrícola diversificada em larga escala. Esse empresário generoso deu emprego fixo a praticamente todos os moradores do vilarejo, transformando a economia local
completamente. Construiu também um posto de saúde bem equipado e trouxe um médico competente da cidade grande para atender a população. Além disso, ergueu a loja onde estavam, a lanchonete acolhedora e 3 parques infantis completos para as crianças da comunidade brincarem em segurança. Hoje em dia é quase como morar numa cidade pequena, disse o rapaz com orgulho evidente na voz. As pessoas pararam de ir embora daqui. Agora estão até construindo um centro comunitário com salão de festas, e empresários ricos da capital já começaram a fazer casas de veraneio e chácaras de lazer por aqui, porque o lugar é muito bonito e tranquilo. Clara perguntou com interesse se seria muito difícil conseguir um trabalho na região. O rapaz sorriu e anotou um número de telefone num guardanapo. Liga amanhã cedo para o escritório da fazenda. O pessoal de lá vai te informar direitinho se tem alguma vaga disponível no momento. Sempre estão precisando de gente trabalhadora. Renato ainda perguntou esperançoso se havia alguma pousada ou hotel no vilarejo onde Clara pudesse ficar enquanto arrumava a casa. A ideia de deixá-la naquele casebre em ruínas o incomodava profundamente. Pousada ou hotel não tem por aqui ainda, mas tem um alojamento muito bom que o próprio fazendeiro construiu para os trabalhadores. Ele permite que se hospedem lá as pessoas que vêm de fora procurar emprego na fazenda, mas cobra uma taxa pequena pela estadia. Renato sentiu-se aliviado com aquela informação. Não teria coragem de abandonar Clara naquela casa destruída sem ao menos garantir que ela tivesse um lugar decente para dormir. Disse que pagaria uma semana completa de hospedagem para ela no alojamento. E durante esse tempo, Clara poderia contratar trabalhadores locais para fazer todos os reparos urgentes na casa. Clara ficou genuinamente grata pela proposta generosa, pois duvidava seriamente que tivesse coragem suficiente de passar a primeira noite completamente sozinha naquele lugar abandonado e assustador. Havia algo de estranho naquela casa que ela ainda não conseguia identificar. Chegaram ao alojamento e foram muito bem recebidos pela administradora do local. Uma senhora simpática e acolhedora chamada Dona Madalena. Renato pagou adiantado a hospedagem de uma semana inteira, suspirou com uma clara sensação de dever cumprido e olhou para Clara com uma expressão que misturava alívio e algo parecido com saudade antecipada. Clara, obrigado por tudo esses anos todos, disse ele com um sorriso triste. Fico sinceramente feliz que você tenha aceitado a separação com tanta calma e dignidade. Minha mãe espera em vão que eu me case com a Fernanda. Você estava absolutamente certa quando disse aquilo para ela. Eu não tenho a menor vontade de casar de novo com ninguém. Clara sorriu de volta com gentileza. Eu te conheço bem melhor do que ela jamais vai conhecer, depois de tantos anos. Mas acho honestamente que sem uma pessoa para cuidar de você, vai ser muito difícil se virar sozinho. Eles se despediram como velhos amigos, sem nenhum rancor ou mágoa aparente. Clara olhou em volta do pequeno e aconchegante quarto onde Dona Madalena a havia instalado e pensou que para um novo começo de vida não estava nada mal. Tinha uma semana inteira pela frente para resolver todas as pendências urgentes da casa e depois precisaria procurar um emprego fixo para se sustentar. Na manhã seguinte, bem cedo, Clara encontrou trabalhadores locais experientes e mostrou-lhes a casa em detalhes. Discutiram valores, prazos e materiais necessários e os homens começaram imediatamente os preparativos para a obra. Prometeram terminar absolutamente tudo até o final da semana, trabalhando em ritmo acelerado. Enquanto eles preparavam os materiais e ferramentas, fazendo medições precisas, Clara não perdeu tempo e começou a tirar todo o lixo e entulho acumulado de dentro da casa, empilhando tudo do lado de fora. No final do primeiro dia exaustivo de trabalho, um dos pedreiros mais experientes se aproximou dela para dar um aviso importante. Dona Clara, vamos começar o telhado amanhã cedo. Seria muito bom se a senhora conseguisse limpar o sótão ainda hoje. Está completamente abarrotado de tralha lá em cima, tem mais coisa velha do que na própria casa. Podemos fazer nós mesmos esse serviço, mas vai custar um valor extra considerável. Clara sorriu e agradeceu a sugestão.
Não precisa se preocupar com isso. Tenho bastante tempo livre ainda. Vou limpar tudo hoje mesmo antes de escurecer. O homem olhou para ela com evidente desconfiança e preocupação, mas não disse nada. Só quando Clara subiu ao sótão escuro e empoeirado, ela finalmente entendeu por que ele a havia olhado daquele jeito duvidoso. Ficou genuinamente admirada e um pouco assustada com a quantidade impressionante de coisas acumuladas ali em cima durante décadas ou talvez séculos. Todo o sótão amplo estava completamente abarrotado de baús antigos de ferro forjado, caixas enormes de madeira e malas de couro velhas e ressecadas. Ficou claro que tudo aquilo era extremamente pesado e que ela teria que suar muito para conseguir carregar cada item escada abaixo. Primeiro, ela jogou com relativa facilidade várias caixas menores e malas leves para o andar de baixo. Em seguida, começou o trabalho árduo de transferir o conteúdo das caixas enormes e volumosas e das malas grandes para sacos plásticos resistentes. Havia ali trapos velhos comidos por traças, sapatos deformados pelo tempo, bolsas de couro ressecado, guarda-chuvas quebrados, brinquedos de madeira de outra época e todo tipo de objetos aparentemente inúteis e esquecidos. Após um breve descanso para recuperar as forças, Clara passou para os itens mais pesados e intrigantes. Os baús de ferro forjado com fechaduras elaboradas. Abriu o primeiro deles com grande dificuldade e ficou absolutamente maravilhada com o que encontrou. Havia roupas ricas e elegantes lá dentro, peças que claramente eram usadas na época do Império Brasileiro, há mais de 100 anos. Vestidos de seda com rendas delicadas, um casaco masculino bordado, xales de tecidos finos importados. Algumas peças estavam meio deterioradas pelo tempo e pela umidade, desfazendo-se em suas mãos ao menor toque, mas outras haviam permanecido surpreendentemente intactas e bonitas. Foi uma pena enorme ter que considerar jogar tudo aquilo fora. Clara decidiu sabiamente que desceria aquele baú para dentro da casa com a ajuda dos trabalhadores e depois pensaria com calma no que fazer com aquelas relíquias do passado. O primeiro baú continha apenas as roupas antigas. Havia outros 2 baús menores, e Clara estava genuinamente impaciente e curiosa para descobrir o que havia dentro deles. O segundo baú cedeu com muita dificuldade, a fechadura enferrujada resistindo bravamente. Ela precisou até usar um martelo para forçar a abertura. Este baú estava completamente cheio de papéis amarelados pelo tempo, documentos antigos e mapas desenhados à mão. Após examiná-los rapidamente com crescente interesse, Clara percebeu que quase todos tratavam do mesmo assunto misterioso, algum tipo de tesouro enterrado na região. Havia mapas detalhados com marcações em tinta vermelha desbotada, cartas formais escritas em linguagem rebuscada e listas de objetos valiosos. Em uma carta muito antiga, Clara conseguiu ler com dificuldade: Vossa Excelência, sem a sua expressa permissão, ninguém terá acesso ao local sagrado onde os tesouros estão devidamente enterrados. E em outra carta, ainda mais amarelada pelo tempo: Senhor Barão, sei com absoluta certeza que o tesouro permanece escondido em completa segurança no local precisamente indicado no meu mapa anexo. Tudo aquilo era extremamente interessante e intrigante, e Clara ficou convencida de que estavam falando sobre um tesouro muito valioso, já que pessoas aparentemente importantes e de alta posição social estavam envolvidas naquela correspondência secreta. Mas ela estava muito longe de ser uma caçadora de tesouros profissional e pensou que, com o tempo e calma, conseguiria ler e até traduzir os documentos mais antigos usando a internet. O terceiro e último baú ficaria para o dia seguinte. Ela simplesmente não tinha mais forças físicas para lidar com ele naquela noite. Decidiu pedir aos trabalhadores que descessem os 2 baús pesados e os colocassem em segurança dentro de um dos quartos da casa. Estava disposta a pagar pelo serviço extra. Sentia fortemente em seu íntimo que havia algo verdadeiramente interessante e importante guardado naqueles baús empoeirados, algum segredo do passado esperando para ser descoberto.
Passaram-se 4 dias intensos de trabalho pesado. Finalmente, a casa ganhou janelas novas de vidro transparente e um telhado bonito e resistente de telhas cerâmicas. Naquele mesmo dia, chegou um caminhão grande e levou todo o entulho acumulado para o lixão da cidade vizinha. Um morador local contratado cortou todo o mato alto que havia tomado conta do terreno ao redor da casa. Clara pagou todos os trabalhadores pontualmente e ficou finalmente sozinha em seu novo lar. Lavou e esfregou cada canto da casa até tarde da noite, deixando tudo impecavelmente limpo e cheiroso. Na manhã seguinte, chegaram os móveis simples que ela havia encomendado numa loja da cidade. Um sofá-cama confortável, uma mesa de madeira com 4 cadeiras e uma cômoda para guardar suas roupas. Depois de arrumar tudo em seus devidos lugares, Clara cuidou do jardim abandonado, demarcando cuidadosamente onde plantaria batatas, mandioca e verduras variadas. Cavou a terra com uma enxada emprestada e ficou maravilhada. O solo era incrivelmente leve e fértil como algodão. Cavar ali era um prazer absoluto. Clara já estava hospedada no alojamento havia 5 dias completos e precisava tomar uma decisão importante: pagar por mais uma semana de estadia ou mudar-se definitivamente para sua própria casa reformada. Optou pela segunda alternativa sem muita hesitação. Estava genuinamente preocupada com os 2 baús misteriosos que havia deixado em casa e temia que alguém pudesse invadir o lugar e mexer neles, ou até roubá-los completamente. De manhã cedo, foi se despedir carinhosamente da administradora. "Dona Madalena, não me perca de vista", disse ela com um sorriso caloroso. "Ainda tenho 2 dias pagos aqui, mas vou dormir em casa esta noite para testar se consigo ficar lá sem medo. Se tudo correr bem e eu me sentir segura, me mudo definitivamente amanhã ou depois." A senhora idosa olhou para Clara de um jeito muito estranho, com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. "Minha filha, você sabe por que ninguém mora naquela parte antiga do vilarejo há tantos anos?", perguntou Dona Madalena com voz séria. Clara sorriu tranquilamente. "Claro que sei. O terreno lá é muito alagadiço e úmido, então as pessoas gradualmente foram se mudando ou simplesmente abandonaram suas casas velhas. Meu ex-marido me explicou tudo isso detalhadamente." A senhora balançou a cabeça negativamente com vigor. "Você não sabe de absolutamente nada, minha querida. Isso é apenas o que dizem aqueles que querem vender as terras por qualquer preço. Mas basta olhar para aquela terra com atenção para ver que não é nada alagadiça. É uma das melhores terras de toda a região, extremamente fértil. Sabe que tipo de colheita maravilhosa dá naquele solo abençoado? Produtos excelentes, os melhores de todos." Clara ficou genuinamente confusa com aquela revelação. "Não entendo, então. Por que ninguém quer morar lá?" Dona Madalena baixou a voz consideravelmente, como se estivesse prestes a revelar um segredo perigoso. "Sua casa fica num lugar que muitos consideram amaldiçoado, minha filha. Dizem os mais antigos que ali viveram benzedeiras muito poderosas e curandeiros durante muitas gerações seguidas. Por isso, as pessoas têm medo de se aproximar. Todos os moradores locais evitam aquele lugar como se fosse assombrado." Clara sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha, mas curiosamente não era de medo. Era algo completamente diferente, como uma curiosidade irresistível misturada com uma sensação estranha de familiaridade. "Vou tentar passar a noite lá mesmo assim", disse ela com determinação. "Preciso ver com meus próprios olhos se há algo de verdade nessas histórias." Caminhou pelo pequeno bosque florido até sua casa e percebeu claramente que não sentia o menor medo ou ansiedade. Quando entrou pelo portão de madeira nova e acendeu todas as luzes da casa, sentiu-se estranhamente em paz, como se já conhecesse aquele lugar há muito tempo. A casa reformada parecia incrivelmente acolhedora e familiar, como um lar de verdade. Deitou-se no sofá-cama confortável e teve os sonhos mais maravilhosos e coloridos de toda a sua vida. Acordou na manhã seguinte, sentindo-se genuinamente feliz e descansada, como não se sentia havia muitos e muitos anos. No alojamento,
Dona Madalena a esperava na entrada, com semblante visivelmente preocupado. Ao ver Clara se aproximar sorridente, a senhora sorriu aliviada e correu para abraçá-la. Até que enfim você apareceu. Estava ficando muito preocupada com você. Pensei seriamente em chamar alguns homens fortes para ir até lá verificar como você estava passando a noite. Clara riu alegremente da preocupação exagerada. A senhora não imagina como eu dormi maravilhosamente bem lá. Descansei como nunca havia descansado na vida. A senhora idosa a examinou atentamente, com olhos desconfiados e experientes. Minha filha, talvez você também seja uma dessas benzedeiras de que falam. Quando te vi chegando agora há pouco, pensei imediatamente que você estava muito mais bonita do que ontem. Isso só acontece com pessoas que têm o dom especial, quando entram em lugares de poder espiritual como aquele. Clara negou veementemente qualquer dom especial, mas ficou pensativa com aquelas palavras misteriosas. Foi ao escritório central da fazenda perguntar sobre possíveis vagas de emprego. Uma jovem muito bonita e bem arrumada do departamento de pessoal a recebeu com frieza evidente e olhos hostis, mal escondendo sua antipatia imediata. Abriu os documentos de Clara sem nenhuma gentileza, parou na página que indicava claramente o divórcio recente e perguntou secamente para qual função ela estaria se candidatando. Clara disse humildemente que aceitaria qualquer trabalho disponível, desde que o salário fosse minimamente razoável para viver. A moça, cujo nome era Priscila, ofereceu-lhe apenas uma vaga temporária e mal remunerada de faxineira, substituindo uma funcionária antiga que estava afastada por problemas sérios de saúde. Clara sentiu claramente que a jovem não gostava dela por algum motivo desconhecido, mas aceitou a oferta por medo de não receber nenhuma outra oportunidade. Uma senhora simpática de jaleco azul, chamada Dona Zulmira, foi chamada para mostrar-lhe detalhadamente o serviço e as instalações. Quando saíram do escritório de recursos humanos, a senhora sorriu amavelmente e disse em tom de confidência: "Não liga para a Priscila, minha filha. Ela é assim antipática com todas as mulheres bonitas que aparecem por aqui. É completamente apaixonada pelo patrão e tem ciúmes doentios de qualquer uma que se aproxime dele." 2 semanas se passaram rapidamente. Clara havia se adaptado perfeitamente ao trabalho pesado e dava conta de todas as tarefas com facilidade e dedicação. Dona Zulmira, sua supervisora direta, estava muito satisfeita com seu desempenho exemplar. Naquele dia ensolarado, almoçaram juntas no refeitório dos funcionários. A senhora olhava fixamente para Clara de um jeito muito estranho, como se estivesse vendo algo extraordinário. "Por que a senhora está me olhando assim tão intensamente?" perguntou Clara um pouco constrangida. "Quanto mais eu olho para você, mais eu me surpreendo genuinamente", admitiu Dona Zulmira com franqueza. "Dona Madalena do alojamento me disse outro dia que você está ficando visivelmente mais bonita a cada dia que passa. Eu não acreditei muito nela na hora, pensei que fosse exagero, mas agora vejo claramente com meus próprios olhos que ela tinha toda a razão. Você está realmente florescendo, minha filha, ficando mais jovem." Clara riu da observação. "Não tenho tempo para ficar bonita, Dona Zulmira. Passo o dia inteiro trabalhando aqui na fazenda e em casa ainda tenho muito serviço pesado para fazer. Estou pintando as paredes internas, arrancando arbustos secos e mortos do quintal, plantando verduras e temperos na horta." Dona Zulmira balançou a cabeça pensativamente. "Aquela terra onde você mora é considerada enfeitiçada por muita gente daqui. Todo mundo comenta isso. Dizem que há muitas gerações viveram benzedeiras muito poderosas naquele lugar. Você deveria tomar muito cuidado com essas coisas." Clara sorriu misteriosamente. "Por que não vem me visitar qualquer dia desses? A senhora vai ver que também vai começar a se sentir mais jovem e bonita lá." A senhora pensou seriamente por um momento e depois disse com determinação: "Sabe que eu vou aceitar esse convite? Não tenho mais nada a perder mesmo. Nas últimas semanas, meu coração anda muito acelerado e sinto dores frequentes no lado esquerdo do peito."
E se realmente funcionar e eu melhorar? Olho para você todos os dias e parece que esse lugar misterioso está fazendo muito bem para a sua saúde e aparência. Clara se alegrou com a decisão. Combinado então. A senhora vai ver que vai se sentir muito melhor lá. E, para ser bem sincera, eu até acho que sei o motivo disso tudo. O lugar é muito limpo, muito puro. A natureza ao redor cura naturalmente as pessoas e a senhora certamente vai melhorar dessas dores. Vamos hoje mesmo depois do expediente. Após o trabalho, Clara levou Dona Zulmira para passar a noite em sua casa acolhedora. Enquanto caminhavam pelo bosque, pararam 3 vezes para a senhora descansar e recuperar o fôlego. Dona Zulmira ficava parada, esperando pacientemente até que a dor aguda no peito passasse completamente. Puxa vida, senhora, disse Clara com genuína preocupação. E a senhora trabalha nessas condições todos os dias? Nem percebi que estava passando tão mal assim. Estou aguentando firme como posso, respondeu Dona Zulmira com resignação. Se eu demonstrar qualquer fraqueza no trabalho, vão me mandar embora rapidamente. A Priscila, do departamento de pessoal, observa tudo e todos com olhos de águia. Ela logo vai denunciar para o patrão que estou me escondendo no meu armário de materiais para descansar. Por isso não demonstro para ninguém que estou doente e sofrendo. Não posso perder este emprego de jeito nenhum. Tenho uma filha viúva com 2 filhos pequenos, que dependem totalmente da minha ajuda financeira. Na casa, Clara preparou um jantar simples, mas nutritivo, e acomodou a visita no sofá-cama confortável, arrumando para si mesma uma cama improvisada no chão com cobertores. De manhã bem cedo, teve muita dificuldade para acordar Dona Zulmira, que estava profundamente mergulhada em sono tranquilo e reparador. A senhora acordou lentamente e disse com voz ainda sonolenta: "O que você fez comigo, menina? Tive sonhos tão bonitos, tão leves, tão coloridos. Parecia que estava flutuando nas nuvens." Dona Zulmira continuou surpresa. "E sabe o que é mais estranho? Não estou sentindo absolutamente nenhuma dor no peito, nenhuma pontada, nenhum aperto. Parece milagre." As duas riram juntas da situação inusitada e tomaram um café da manhã reforçado e animado. No caminho para o trabalho, caminhando pelo bosque, Dona Zulmira parou de repente e disse algo que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. "Clara, você precisa limpar o escritório do Sr. Gabriel, o diretor da fazenda, exatamente às 10 horas da manhã. Ele nunca está lá a essa hora porque sempre sai para vistorias nos campos." Clara estranhou aquela instrução específica, mas não questionou a supervisora experiente. Lavou metodicamente vários escritórios durante a manhã, olhou o relógio quando marcava exatamente 10 horas e foi até a porta do diretor. Bateu educadamente e ouviu uma voz grave e firme responder de dentro: "Entre." Seu coração disparou imediatamente. Ele estava lá, contrariando todas as expectativas. Ela havia ouvido falar tanto sobre o temperamento severo e exigente do diretor que sempre evitara cuidadosamente qualquer encontro direto com ele. Entrou no escritório espaçoso completamente constrangida, pedindo 1000 desculpas pelo incômodo. "Pensei que o senhor não estivesse aqui a essa hora. Volto mais tarde para limpar, com licença." Mas o homem alto e de olhos bondosos disse que ela podia ficar e fazer seu trabalho tranquilamente. "Já que está aqui, pode limpar o escritório. Não vai me atrapalhar em nada, estou apenas revisando alguns relatórios." Clara começou nervosamente a passar o pano nos móveis de madeira nobre, pensando aflita se deveria ou não limpar a mesa onde o diretor estava sentado trabalhando. Estava tão distraída e ansiosa que esfregava repetidamente a mesma superfície sem perceber. De repente, ouviu uma risada franca e agradável. O diretor a observava com um sorriso divertido nos lábios. "A senhora já está esfregando essa mesma mesa há pelo menos 5 minutos seguidos. Vai acabar fazendo um buraco na madeira." "Qual é o problema? Por que está tão nervosa assim?" Clara sentiu o rosto queimar de vergonha intensa. "Posso voltar mais tarde para terminar?" perguntou ela com voz suplicante, querendo apenas fugir dali. Ele a olhou diretamente nos olhos e parou de sorrir. "A senhora tem medo de mim?"
Eu sou a pessoa mais gentil do mundo inteiro. Vou provar isso para a senhora hoje mesmo. Venha ao meu escritório exatamente ao meio-dia. Vamos almoçar juntos e conversar, e a senhora vai perceber que não sou nenhum bicho-papão. Clara pensou imediatamente em Priscila e em todas as fofocas terríveis que inevitavelmente surgiriam se ela fosse vista almoçando com o diretor cobiçado. Respondeu com firmeza: Desculpe, senhor, mas não posso almoçar com o senhor de jeito nenhum. Se o senhor almoça ao meio-dia, eu limpo o escritório exatamente nesse horário, quando estiver vazio. Pegou rapidamente o balde e o esfregão e saiu praticamente correndo do escritório, o coração aos pulos. Foi procurar Dona Zulmira para reclamar da situação constrangedora, mas a encontrou conversando animadamente com um chefe de setor sobre assuntos de trabalho. A senhora parecia ótima, completamente rejuvenescida, com um brilho novo nos olhos e as faces coradas de saúde. Ao ver Clara se aproximando, despediu-se rapidamente do interlocutor e veio ao seu encontro com passos surpreendentemente firmes e enérgicos. Está querendo brigar comigo por causa daquele horário? Brincou a senhora com um sorriso maroto. Mas escute bem o que vou te contar porque é muito importante. Aquilo não teve absolutamente nada a ver comigo. Tive um sonho muito estranho esta noite, enquanto dormia na sua casa. Uma mulher muito antiga, vestida com roupas de outro século, apareceu para mim e disse claramente que eu deveria mandar você ao escritório do diretor exatamente às 10 horas da manhã. Clara ficou espantada com aquela revelação. Uma mulher antiga? Quem era ela? Dona Zulmira baixou a voz para um sussurro. Era a Benedita, a benzedeira poderosa que morava na sua casa há mais de 100 anos. Minha avó conheceu essa mulher quando era criança e me mostrou fotografias antigas dela. Foi exatamente a mesma pessoa que vi no sonho. E ela me disse com todas as letras que vocês dois estão destinados um para o outro. Clara não sabia se devia acreditar naquela história fantástica, mas não teve muito tempo para pensar no assunto. Exatamente ao meio-dia, entrou no escritório do diretor para fazer a limpeza que havia deixado incompleta e encontrou uma surpresa que a deixou sem palavras. Uma mesa estava elegantemente posta para 2 pessoas, com toalha de linho branco, pratos de porcelana e taças de cristal. O homem sorriu ao vê-la parada na porta. Eu nunca mudo de ideia quando decido alguma coisa. Por favor, sente-se e me faça companhia. Clara tirou as luvas de borracha e o jaleco de trabalho e, ainda profundamente constrangida com a situação, sentou-se à mesa diante dele. Conte-me sinceramente o que falam sobre mim por aqui, pediu ele com genuína curiosidade, servindo-a de suco natural de laranja. Clara bebeu um longo gole do suco gelado para se acalmar antes de responder. Senhor Gabriel, eu preciso muito deste emprego para sobreviver. A pessoa de quem ele depende diretamente tem ciúmes doentios de todas as mulheres que se aproximam do senhor. Eu não gostaria de criar inimigos desnecessários logo agora que estou começando uma vida nova. O diretor riu abertamente da situação. Deixe-me adivinhar quem é essa pessoa. É a Priscila do departamento de pessoal, não é mesmo? Clara confirmou com um aceno de cabeça. Ele balançou a cabeça com ar divertido. Entendo perfeitamente a situação. Agora vamos nos conhecer melhor, sem pressa. Durante o almoço delicioso e bem servido, Clara contou detalhadamente toda a sua história de vida. O casamento sem nenhum amor verdadeiro, as perdas devastadoras da mãe e do bebê, os longos anos de solidão ao lado de um marido indiferente, o divórcio inesperado orquestrado pela sogra, a casa abandonada e supostamente amaldiçoada que recebera como única herança. Gabriel ouviu tudo com atenção genuína e profundo interesse, fazendo perguntas pertinentes. Quando Clara mencionou que os moradores locais consideravam o lugar amaldiçoado e habitado por espíritos de antigas benzedeiras, ele ficou muito sério e pensativo. Eu também tive um sonho muito estranho esta noite, confessou ele. Por isso resolvi ficar no escritório esta manhã, contrariando minha rotina habitual. Fale com Dona Zulmira sobre a experiência dela. Ela passou uma noite lá na sua casa e certamente vai confirmar que o lugar tem algo de muito especial e bom.
O diretor prometeu conversar com a zeladora. Depois mudou de assunto e perguntou diretamente: por que uma mulher com sua formação e experiência está trabalhando como faxineira? Nós temos várias vagas disponíveis com salários muito melhores e condições mais adequadas ao seu perfil. Clara explicou que Priscila só havia lhe oferecido aquela função humilde, provavelmente por puro ciúme e má vontade. Gabriel pegou imediatamente o telefone e ligou para alguém. Amanhã cedo, vá à sala 5 e procure o Marcelo. Ele vai te encaminhar para um trabalho adequado às suas qualificações reais de auxiliar de enfermagem. O salário será pelo menos 3 vezes maior. No dia seguinte, Clara descobriu que o posto de saúde da fazenda precisava urgentemente de uma auxiliar de enfermagem para ajudar o médico. Era exatamente sua formação e experiência profissional. O médico ficou extremamente satisfeito com a chegada de uma ajudante tão competente e a contratou imediatamente com um excelente salário. A partir daquele dia memorável, Clara passou a trabalhar no centro movimentado do vilarejo. E todas as noites, sem exceção, Gabriel a esperava na saída do posto de saúde para acompanhá-la em segurança até sua casa pelo bosque. A notícia se espalhou rapidamente por todo o vilarejo e arredores. Todos ficaram sabendo que o diretor de 40 anos, solteiro, cobiçado e rico, finalmente havia encontrado uma namorada especial. Alguns se alegraram sinceramente por ele, outros ficaram consumidos pela inveja, e houve quem chorasse amargamente de decepção, especialmente Priscila. Estavam juntos havia mais de 2 meses, e há 1 mês Clara o havia deixado dormir em sua casa acolhedora. Numa manhã radiante, ela descobriu emocionada que estava grávida. Gabriel imediatamente falou em casamento, sem nenhuma hesitação. Decidiram se casar em setembro, na primavera. Antes da cerimônia, porém, ele disse que precisava viajar a trabalho por 1 semana. Quando voltou, trouxe consigo uma elegante pasta azul. Este é meu presente de casamento antecipado para você, disse ele com um sorriso imenso e olhos brilhantes. Clara abriu a pasta com mãos trêmulas de emoção e encontrou documentos oficiais e fotografias coloridas de uma grande e belíssima casa branca, cercada por palmeiras majestosas, buganvílias floridas e jardins tropicais exuberantes. A casa dos sonhos ficava literalmente à beira-mar, com uma varanda espaçosa no 2º andar de onde se via o oceano azul infinito até o horizonte. Junto às fotografias deslumbrantes, havia uma escritura de compra e venda devidamente registrada em cartório. A casa estava oficialmente no nome de Clara. É muito cara demais, ela sussurrou sem conseguir acreditar no que via, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você merece muito mais do que isso e muito mais do que eu posso oferecer, respondeu Gabriel, abraçando-a com todo o amor que sentia. Em agosto, no dia do aniversário de Clara, Dona Helena ligou inesperadamente para dar parabéns. Depois da breve felicitação formal, começou a se lamentar amargamente e contar as novidades desastrosas. Revelou que Renato não havia se casado com Fernanda, a pretendente escolhida. A moça desistiu dele depois de apenas 2 semanas de convivência, horrorizada com seus hábitos. A casa dele estava uma completa bagunça imunda. Ele havia largado o emprego por preguiça e vivia exclusivamente às custas do dinheiro dos pais idosos. Culpava a mãe todos os dias por ter destruído sua família estável e funcional. Você era boa demais para ele, Clara querida, disse a ex-sogra quase chorando de arrependimento. Ninguém mais vai cuidar dele como você cuidava durante todos aqueles anos. Talvez você possa reconsiderar e voltar. Eu prometo solenemente ajudar com dinheiro. Pago todas as suas despesas. Clara respondeu com calma e firmeza inabalável. Lamento muito que as coisas estejam assim tão ruins para o Renato, mas eu não vou voltar de jeito nenhum. Tenho um ótimo emprego agora. Ganho um salário muito bom e vou me casar em breve com um homem maravilhoso que me valoriza e me ama de verdade. Meu noivo me deu uma casa linda no litoral como presente de casamento. Vamos passar todas as férias de verão lá com nosso filho. Está tudo muito bem para mim, finalmente. Mande um abraço carinhoso para o Renato e muito obrigada pelos parabéns.
Desligou o telefone sem a menor vontade de continuar ouvindo as lamentações intermináveis de Dona Helena. 4 dias depois, uma visita completamente inesperada apareceu no vilarejo. Dona Helena e Renato estavam parados à porta da casa de Clara. O homem havia emagrecido consideravelmente, perdendo talvez uns 30 quilos, mas não de forma saudável. Estava abatido, com olheiras profundas. Nas têmporas haviam surgido muitos fios brancos prematuros. Seu olhar era sombrio, triste e profundamente infeliz. "Olá, minha querida", disse a ex-sogra, abraçando Clara como se fossem grandes amigas. "O Renato insistiu muito em vir aqui. Disse que faz muito frio no interior nesta época e talvez vocês precisem de alguma ajuda com a casa ou com lenha para o inverno. Estamos completamente à disposição para ajudar no que precisar." Clara os convidou educadamente para entrar e serviu café com bolo caseiro. Mostrou-lhes orgulhosamente a casa completamente reformada e aconchegante, o jardim florido e bem cuidado, a horta produtiva, as fotografias emolduradas do magnífico imóvel no litoral. Quando terminaram de comer em silêncio constrangido, Dona Helena olhou significativamente para o filho com um ar de expectativa e disse que queria dar uma volta pelo extenso terreno enquanto eles dois conversavam a sós sobre assuntos pendentes. Assim que a mãe saiu pela porta dos fundos, Renato começou a tentar desesperadamente convencer Clara a voltar para ele. "Você é uma mulher moderna, inteligente e muito bonita. Vai se enterrar para sempre nesse fim de mundo esquecido", argumentou ele com voz suplicante. "Seu lugar é na cidade grande, Clara. Minha mãe prometeu que vai te ajudar a conseguir um emprego excelente numa clínica renomada de São Paulo. Por favor, arrume suas coisas e venha comigo agora." Clara sentiu uma pena genuína do ex-marido desesperado. Ele nem sequer conseguia compreender o absurdo do que estava pedindo. Ela jamais, em hipótese alguma, abandonaria aquela casa abençoada que tanto amava, seu trabalho gratificante no posto de saúde ou Gabriel, o amor verdadeiro de sua vida. Nesse exato instante, a porta da frente se abriu e entraram juntos Dona Helena e Gabriel, que havia chegado para buscá-la como fazia todos os dias. Renato olhou para o homem alto, forte e elegante, com um olhar avaliador e derrotado. O desejo de convencer a ex-esposa a voltar desapareceu completamente naquele momento. Ele percebeu com clareza devastadora que não tinha absolutamente nenhuma chance contra aquele homem que Clara havia escolhido livremente para compartilhar sua vida. Dona Helena também compreendeu a situação imediatamente. "Bem, meu filho, já que a Clara claramente não precisa da nossa ajuda para nada, é melhor irmos embora agora", disse ela com tristeza resignada na voz. Clara os acompanhou educadamente até o portão de entrada e despediu-se com um aceno cordial. Voltou para dentro da casa onde seu amado a esperava com os braços abertos. Gabriel estava genuinamente disposto a fazer qualquer coisa por ela, inclusive morar para sempre naquela pequena e aconchegante casa nos arredores do vilarejo, da qual Clara nunca mais quis sair para lugar nenhum do mundo. Clara olhou pensativa pela janela e viu o carro de Dona Helena e Renato desaparecer lentamente no horizonte poeirento da estrada. Não sentiu tristeza, nem raiva, nem satisfação mesquinha. Apenas uma paz profunda e reconfortante. Pela primeira vez em toda a sua vida difícil, ela compreendia verdadeiramente que merecia ser feliz e amada. Não era mais aquela mulher submissa e resignada que aceitava tudo calada, que acreditava estar inevitavelmente destinada ao fracasso e à infelicidade, porque sua família nunca tivera sorte na vida. Gabriel se aproximou carinhosamente por trás e a abraçou com ternura, apoiando as mãos protetoras sobre a barriga onde crescia o filho tão desejado dos dois. "Eles vão ficar bem com o tempo", disse ele suavemente. "E nós também vamos ficar muito bem, meu amor." Clara sorriu com os olhos marejados de felicidade. Pensou na casa branca deslumbrante à beira-mar que os esperava para as férias, nos sonhos que finalmente estavam se tornando realidade palpável, na criança abençoada que em breve nasceria cercada de muito amor e carinho.
Lembrou-se com gratidão da antiga benzedeira Benedita, que Dona Zulmira dizia ter aparecido em seus sonhos reveladores. Talvez aquele lugar realmente tivesse algo de verdadeiramente especial e mágico. Ou talvez o segredo fosse muito mais simples do que parecia. Quando uma pessoa finalmente encontra o lugar onde realmente pertence no mundo, tudo ao seu redor começa naturalmente a florescer e dar frutos. E Clara, enfim, após tantos anos de solidão e sofrimento silencioso, havia encontrado definitivamente seu lugar no mundo. Se você gostou desta história emocionante, a próxima que já está aparecendo na sua tela também vai prender completamente a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com alguém especial que precisa ouvir uma mensagem de esperança e recomeço. E conte nos comentários o que mais te tocou profundamente nessa narrativa. Foi a transformação surpreendente da Clara? O amor inesperado que surgiu quando ela menos esperava? A revolta silenciosa contra uma vida inteira de submissão e infelicidade? Ou talvez o mistério da casa das benzedeiras? Quero muito saber a sua opinião sincera sobre tudo isso. Um abraço bem apertado e carinhoso, e até a próxima história, com novas narrativas cheias de emoção, reviravoltas inesperadas e finais que aquecem o coração e renovam a fé na vida.